Esta manhã é nosso convidado, autor de livros como O Fim da Inocência, A Meita e Copacabana, Homens há Muitos e agora O Anjo que Queria Pecar. É um dia em grande para as audiências da Antena 3 no que toca ao setor feminino. Está cá o Francisco Salgueiro. Francisco, bom dia. Olá, Francisco. Olá outra vez. Bem-vindo de volta ao programa, até porque tens livro novo, gostamos sempre de ter novidades tuas. Ainda estás no rescaldo do anterior, do Fim da Inocência, ou é um capítulo que já arrumaste? Já viraste a página? Não, ainda continuo em rescaldo do anterior, porque está na 5ª edição, continuo a receber diariamente dezenas de e-mails que fazem referência ao livro e que gostam imenso do livro e que estão chocadíssimos. Portanto, eu neste momento estou nesta fase de lançamento de um livro novo, mas ainda pela primeira vez com o anterior muito presente ainda. Claro. E pessoas que relatam experiências próximas da a Inês, não estou Da enganado? Inês, É. Tinha vivido, que era uma adolescente que tinha já tido muita experiência aos 14, 15 anos, 14, não é? Começou com 12, 13. Mais cedo ainda, sim. E hoje em dia tem 19 anos. Eu tenho imensos relatos. Pessoas de norte a sul, do interior ao litoral e de meios sociais favorecidos e pouco favorecidos. E é impressionante ver que todos estes adolescentes são sujeitos mais ou menos às mesmas influências e, portanto, os comportamentos são muito semelhantes. Muito próximos. É. A Felícia Cabrita tenta contactar-te muitas vezes. Olha, diga-me lá onde é que... Off the record, tenho aqui um bloco de notas, mas não quer dizer nada. Diga-me lá então, o que é que se faz? Bom, tu começaste, posso dizer, por um lado mais romântico, não é? Da coisa, Exatamente. um lado mais romântico da vida, literalmente. Exato. Falando de amores e desamores. Depois avançaste também para um lado mais adolescente, começaste a escrever histórias para adolescentes e agora, nos últimos tempos, focaste em coisas mais sérias e, acima de tudo, em coisas mais reais, palpáveis, chamemos assim. Como é o caso desta história que tu nos trazes agora, o Anjo que Queria Pecar. Nada do que tu falas aqui, quer dizer, salvo algumas coisas, nada do que tu falas aqui é ficcionado. Esse livro baseia-se em 3 pontos completamente distintos. O primeiro ponto são factos. O Aleister Crowley, que era considerado o homem mais perverso do mundo, que veio a Portugal, conheceu o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, as pessoas não sabem, mas era um homem profundamente ligado ao oculto. Sim, Portanto, ele tinha cartas astrológicas exatamente. incríveis. E foi exatamente isso que o levou a contactar com o Aleister Crowley. Portanto, isso é a parte de factos. Depois há uma outra parte, é que quando eu chego aos factos, começo a ver que há buracos por todos os lados nesta história. Porque nada bate certo nas datas. Aquilo foi tudo uma encenação em que é muito estranho. E é a partir daí que eu começo a verificar uma série de teorias, todas elas cada vez mais interessantes. E essa é a segunda parte, que são teorias que eu encontrei, que eu vejo que existem justificação, que eu não consigo provar se são verdadeiras ou não, e coloquei. E o terceiro ponto é uma ficção, porque eu tive que pegar nisto tudo e fazer uma narrativa coerente. Claro. Focando então nesses factos reais. Portanto, esse homem era muito falado na altura, era o homem mais perverso porquê? Porque ele era ligado à magia negra, não é? Era. O Aleister Crowley é uma figura curiosíssima. Hoje em dia seria apenas um líder de uma seita. Porque as pessoas veriam o que ele fazia e não ligariam nenhum ao homem. Vivia no Minnesota, nos Estados Unidos, não é? Exato. Tinha lá uns malucos que andavam atrás dele. Um dia imolavam-se todos e pronto, não se falava mais dele. Aqueles que professam o fim do mundo. Hoje em dia, na altura não. Na altura, de facto, começou a ser criada uma imagem de um homem que conseguia abrir os portões do inferno, de um homem que fazia rituais de magia negra com animais e com sexo e com mulheres ao mesmo tempo. Construiu uma igreja, vá lá, em Itália e foi expulso por Mussolini porque diziam que ele fazia coisas demoníacas lá nessa zona. E Mussolini mesmo, não é? Se até o Mussolini o expulsou, imagina o quão mau ele não era. Miaufa. Foi também expulso de França. Portanto, é uma figura muito curiosa porque era um tipo que tinha muito dinheiro, tinha herdado muito dinheiro e, portanto, passava a vida a viajar e a mostrar que contactava com o diabo. E, portanto, isso era muito engraçado. E depois apanha esta outra figura muito tímida, chamada Fernando Pessoa. E esta ligação, esta junção que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, aparentemente, que dá esta história muito curiosa. Onde é que eles se conheceram, segundo esses tais factos? Foi no Facebook. Então, mandou-lhe uma mensagem. Adicionar como amigo. Conheceram-se o Foi o Facebook da altura, não é? Um bocadinho. Enviou-lhe uma carta a dizer que o Aleister Crowley tinha escrito um livro onde tinha feito o seu próprio mapa astral com erro. Então Fernando Pessoa foi corrigi-lo. Disse, olha, que não é bem assim. Uma das coisas que juntou o Pessoa ao Crowley foi a vontade enorme que o Pessoa tinha em escrever em ser publicado em Inglaterra. E o Crowley deu a entender que quereria que a pessoa escrevesse uma história sobre o desaparecimento do Crowley e escreveria um livro chamado A Boca do Inferno, The Mouth of Hell,
que seria publicado em Inglaterra. E aí havia ali alguns interesses de parte a parte, não é? Havia, claramente. Portanto, na prática, eles queriam fazer um policial, ainda por cima baseado em factos reais e que faria muito dinheiro, obviamente. Exatamente. O Fernando Pessoa estava interessado nisso. Portanto, por depois, efetivamente, o homem desaparece em Portugal, ele manda para a sua amada uma carta de suicídio, que será uma simulação, não é? Parece que ninguém sabia muito bem o que era aquela carta, podia ser várias coisas, uma carta de suicídio, uma carta de despedida. Do amor, não é? Um amor, que podia ser um amor não correspondido. Pronto, havia esse mistério enorme. Mas aquilo que era... A sua Ofélia, não é? Não, que era do Pessoa. Este caso era do... Exato, ou seja, a Ofélia do Crowley. Exatamente. Tinha pouco a ver com a Ofélia do Pessoa, Exato. muito pouco a ver. Ela também era uma seguidora da magia negra, não é? Portanto... Ela era uma modelo de 19 anos. O Crowley já tinha 54 na altura. É assim que eu olho para elas, são seguidoras da magia negra. Ninguém tem aquele corpo, é um pacto com o diabo. E o que me levou a escrever este livro foi precisamente a rapariga ter 19 anos e um poema que o Pessoa escreveu. Porque há uma altura, no ano passado, a seguir ao fim da inocência, e lá está, no seguimento daquilo que dizias há bocadinho era... No fundo, o que trai o Francisco são as miúdas de 19 anos. Isto é sempre aqui há aqui um ponto comum. E a seguir ao fim da inocência eu pensei, e agora? Volto para os primeiros livros. Exato. Não fazia muito sentido. Agora já não é? Então ponho no Facebook a perguntar se alguém tinha alguma história interessante que me pudesse contar. Imensas histórias, o meu marido, o meu namorado. Aquelas histórias que para as pessoas de facto são muito relevantes, mas que para aquilo que eu precisava não era relevante. E recebo no meu e-mail um mail de um Gmail qualquer, que eu não sei de quem é que mandou até hoje, a dizer: já verificou o poema da Surpresa de Ser, do Pessoa? E eu não tinha visto e fui ver. E é um poema profundamente sexual. A relação do Pessoa com a Ofélia tinha muita coisa, mas sexual não era completamente platónica. Completamente platónico. Então fui e comecei a investigar e vejo que esse poema é dirigido à namorada do Aleister Crowley, à tal rapariga de 19 anos. E é a partir daí que começa a minha pesquisa a tentar perceber o que é que realmente pode ter acontecido. Então até que ponto é que o Pessoa não terá morto mesmo o Crowley, hein? Só para ficar com a amiga de 19 foi anos. Foi uma das hipóteses, na altura foram colocadas, exatamente. Bom, já falámos do tal homem mais perverso de Inglaterra, quiçá do mundo na altura, o Aleister Crowley, também do Fernando Pessoa e da ligação, da forma como eles se conheceram. Vamos entrar então na fase das teorias. O homem efetivamente desapareceu, não desapareceu quando esteve cá? Ele esteve cá 20 dias, não foi? Um mês? 20 e poucos dias. Esse é mais um dos mistérios. Ninguém sabe muito bem o dia ao certo. Sabe-se o dia em que ele chegou, não sabe o dia em que ele se foi embora. E nem sequer sabe o que é que ele fez depois de ter desaparecido. Há muitas teorias. Depois, há quem diga que ele tinha ficado em Sintra, há quem diga que ele tenha ficado escondido pelo Pessoa, há quem diga que ele tenha ido logo embora. Isso é que foi engraçado nas teorias quando é à procura, é que nada bate certo. Pois. Nada bate certo. E ainda por cima são tudo personagens que se dão imenso a este tipo de coisa. Não? A Pessoa já era super obscuro. Sintra também é um sítio super cheio de misticismo. Então é possível saber se ele morreu, se ficou por cá com outra identidade, se ainda escondeu, se ainda está vivo, eventualmente. Isso à custa de pés de galinha e de cabelos de macaco. Está vivo na boca do inferno. Portanto, isso mas o que é certo, obviamente, o que se fala é que ele terá escrito a carta à tal miúda de 19 anos, para a qual a Pessoa também tinha o poema altamente sexual, e que depois teria matado, não é, na boca do inferno. É aí que assenta a teoria máxima da conspiração. É aí que assenta a teoria oficial, claramente. Que a teoria oficial assenta que aquilo foi uma forma de ele desaparecer, para fugir da rapariga que estava farta dela, porque o Aleister Crowley gostava de andar de um lado para o outro em várias pessoas. Portanto, e ela era uma miúda que tinha tido vários ataques de histeria no Hotel Miramar no Estoril, e portanto ele queria se afastar dela. Portanto, simulou que é para ela se ir embora. A outra teoria era que era para ser feito o tal livro que dá muito dinheiro. Exatamente, porque ser um livro sobre um morto, uma pessoa tinha desaparecido. Como é que tu fizeste a pesquisa para isto tudo? Ou seja, esses factos todos, passaste muito tempo na hemeroteca, se é que havia jornais com documentação da altura, como é que tu conseguiste pesquisar isso tudo? Inês, aqui teve muito mais a ver com a internet e com fóruns dedicados ao Tão Aleister Crowley. Eu na hemeroteca. Desculpa, eu às vezes vivo nos anos 90 ainda. Foi mais na internet. E sobretudo no Crowley, porque isto aqui que se passou cá em Portugal é um footnote, é um rodapé na vida do Crowley. Claro. O Crowley tem coisas... Sim, ele terá outras pessoas e outras histórias dessas em fantásticas. Tem histórias fantásticas. Né? O Crowley só em si é uma personagem curiosíssima. E, portanto, há muitas teorias daquilo que se passaram cá, e é nessas várias teorias que eu começo a encontrar muitas coisas estranhas, e é, curiosamente, na poesia do Pessoa que eu acabo por descobrir alguns algumas respostas a estas teorias. E que é muito engraçado, como aquele poema do O Poeta é um Fingidor, que foi nessa altura que as pessoas, quando lerem um livro, vão perceber porque é que aquilo tem a ver com aquilo. Claro.
É um bocadinho aquela coisa da capa dos Beatles e do Paul is Dead e não sei o quê. É um bocado aquelas coisas... Aliás, tu tens a tua personagem principal, gosta de descobrir mensagens escondidas satânicas no meio das músicas, não é? Gosta, porque o Aleister Crowley foi um dos precursores disso. O Aleister Crowley, como o pai dos satânicos... Coraçãozinho de Satã. Exatamente. Foi a pessoa que inspirou todo aquele movimento de mensagens subliminares na música nos anos 60, 70, 80 e que hoje em dia continua. Eu, quando fiz pesquisa para este livro, descobri que a Lady Gaga continua a usar mensagens subliminares dedicadas a Satã. A Britney Spears também, só que essa é com a nível mais sexual e não tanto de Satã, mas continua a ser utilizado e é muito engraçado. E mesmo, por exemplo, o movimento hippie foi inspirar-se muito na Bíblia do Aleister Crowley. A Bíblia do Aleister Crowley tinha uma máxima que dizia: o amor é a lei, façam o que vos apetecer. E o movimento hippie foi beber muito a este homem. Tal Flower Power, o Love Peace. Eu se calhar agora encontro uma justificação para o colesterol do amor da Ana Malhoa. Vou ouvir aquilo ao contrário. Talvez, e se calhar vou perceber o que é que aquilo significa. Mensagens satânicas. Finalmente vou descobrir o que é que aquilo significa. Como é que o tal e-mail que te chama a atenção para o poema do Pessoa te leva depois até ao Crowley? É por causa da ligação à miúda de 19 anos e depois aí vais descobrir a história toda? É porque ele pergunta-me se já leu, e eu de facto li. Se eu não soubesse que o Pessoa tinha uma relação muito assexuada com a Ofélia, se calhar aquilo tinha passado ao lado e não ligaria nenhuma. Agora, quando há ali toda uma descrição do corpo da rapariga, e isto não é a Ofélia de certeza, claro. E é aí que eu comecei a ir mais longe. E achei curioso também eu receber um e-mail em que o endereço não tinha qualquer indicação, tinha lá umas letras, que se calhar até são as iniciais do homem ou da mulher que me escreveu aquilo, e nenhuma assinatura no final. Portanto, provavelmente também há alguém curioso por estas coisas que ainda aumentar mais. Ou alguém da família ainda. Exato. E nessa tua pesquisa não ficaste cheio de curiosidade em viajar até a Inglaterra e perceber os ecos desta história lá? Sabes que lá teve muito poucos ecos. Pois lá está, é porque foi um episódio Foi pequeno. Um episódio onde eu gostava muito de ir, e um dia gostaria de ir, foi à tal abadia que o Aleister Crowley fez na Sicília, onde havia os tais rituais de magia negra, que além de existe hoje em dia. E dizem que é uma casa assombrada. E então a casa está empardada, porque as pessoas lá da aldeia próxima têm medo. Pois. O Mussolini mandou destruir a abadia na altura e o presidente da Câmara não teve coragem. Porque o Aleister Crowley tinha-lhe colocado empardaram para ninguém entrar. E aquilo continua lá. É como o Zandiga e o Sporting, que ainda hoje, olha assim, cada vez que penso no Zandiga, é muito complicado. Ou seja, não é possível visitá-la, não é? Por dentro está... Esta abadia? Sim. É, quem tiver coragem. Ok, eu achei que tivessem empardado. Está empardado, mas não é totalmente fechada. Obviamente já foram lá pessoas que partiram aquilo e entraram. Claro. E é muito curioso ver na net que há pessoas que vão lá. Já houve histórias de desaparecimentos, tipo... Quer dizer, eu acho que ninguém desapareceu lá, mas aquilo lá, as pessoas continuam lá a fazer rituais de magia negra. E o Aleister Crowley gostava de ter sido pintor, e era um pintor assim um bocadinho naivo, a fazer umas coisas um bocadinho feitas. E uma das coisas que ele fazia na casa era fazer assim uns murais assim muito sexuais que continuam lá na casa. E o engraçado é que houve pessoas que foram morar para lá durante uns tempos que pintaram aquilo, mas hoje em dia a pintura que essas pessoas colocaram está a desaparecer e está a mostrar o que está a aparecer novamente o tipo Crowley pintor. American Horror Story, não é? Tipo, os morais. O teu livro anterior, O Fim da Inocência, levou que muito... Trouxe para a agenda da informação e dos programas da manhã, por aí fora, a situação dos adolescentes, do que eles fazem, da falta de acompanhamento dos pais e por aí fora. Este livro, este mistério do qual tu falas, achas que, ou melhor, tens sido contactado ou por alguém das autoridades ou até por alguém ligado à informação para se falar mais sobre este assunto? Despertou a curiosidade de alguém? Ainda não, por uma razão. Eu acho que nós cá em Portugal vivemos com uma certa veneração ao Pessoa e, portanto, não se pode meter em causa o Fernando Pessoa. Não queremos descobrir coisas más a seu respeito. Exatamente, porque senão lá cai o mito e os mitos não podem cair. E, portanto, o penso tem muitíssimo a ver com isso. Isto era um grande filme. Eu acho que ele ia adorar. Fantástico. Eu acho que ele ia adorar. Fantástico. Por acaso, ainda que seja só uma versão dos factos, porque esta é a tua é a versão, ou seja, é a forma como o Francisco Salgueiro construiu esta história. Poderia haver outro Francisco Salgueiro noutra parte do mundo a ler os mesmos factos e a construir a história de outra forma, não é? E o Fernando Pessoa a rir-se muito. Mas é curioso que eu estava a começar a ler o livro e estava a achar que tinha precisamente aquele ambiente de filme e acho que resultaria muito bem. O livro é um livro de ação, sobretudo. As pessoas que não olharem e acharem Fernando Pessoa não quer ler, pode ser chato, não tem nada a ver com isso. É uma história de ação do princípio ao fim. Claro. É um thriller, basicamente, em que se vai descobrir o que é aquela placa. Eu acho que a maior parte de nós já foi à boca do inferno e viu aquela placa e olhou para aquilo e disse: o que é isto? Não se percebe. E o livro desenvolve muito a partir daquilo, que é exatamente qual é que é o verdadeiro significado daquela placa.
placa. E do que é que desculpa, e do que é que resultou daí? Francisco, quero agradecer-te teres vindo cá. Corra tudo bem com o livro novo. O Anjo que Queria Pecar é o novo livro do Francisco Salgueiro. Na próxima semana. Quiçá o filme. Fica aqui o apelo. Tens connections ou não? Agora as connections já não valem de nada, que eles querem cortar os subsídios todos ao cinema. Não há dinheiro. Já por causa do Fim da Inocência, contactei alguns produtores muito interessados de cinema e não há dinheiro. Olha, se trouxer o seu dinheirinho, a gente faz isso. Sim, não. Eles gastaram tudo com a corrupção. Tinha muitas mulheres nuas e cenas de sexo, não é? A partir daí acabaram. Fim da Inocência já era difícil. Agora aqui também há qualquer coisa. Francisco, corra tudo bem. Na próxima semana vamos oferecer o livro do Francisco nos Pontapés na Gramática, todos os dias. Já aguçámos a curiosidade de muita gente. Toda a gente vai querer o livro. Nunca é mais lembrar. O Anjo que Queria Pecar, Francisco Salgueiro, com o novo livro. Olha, corra tudo bem com o livro. Muito obrigado. Francisco, muito obrigada. Obrigado.